E foi daqui que pediram sobremesas para a Páscoa? Então vamos com ela? É um ótimo face-venda e também uma ótima opção para presentear. E nada de pensar que é difícil de preparar, hein? Além de ser super fácil, aqui você vai encontrar todas as dicas que você precisa. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um bolo de cenoura e, é claro, com todas as dicas para o seu bolo ficar bem fofinho. E também teremos um recheio super rápido, prático de chocolate. Não vai ao fogo, rapidinho você faz e não tem erro. E é claro, com muitas dicas para sua receita sempre dar certo, dicas de produção e também do jeitinho que vocês gostam. Eu vou deixar a minha precificação. Então, bora conferir esse conteúdo? E vamos começar pelo bolo de cenoura. Eu vou utilizar 4 ovos inteiros e eles estão em temperatura ambiente. 320 gramas de açúcar já peneirado, coloquei uma pitadinha de sal já para ajudar no tempo de caramelização da massa, e se você não puder pesar, dá em torno de 15 colheres de sopa. Eu utilizei também uma cenoura e meia. Gente, o tamanho da cenoura vai depender muito. Aqui eu tô mostrando só para vocês terem uma referência. Já descasquei e também vou picá-la. Lembrando que na descrição eu deixo tudo em gramas. Se você puder pesar, pese. Porque a maioria dos erros de um bolo de cenoura está aqui, na quantidade a mais de cenoura. O miolinho da cenoura tem uma grande concentração de amido. Então, se você coloca demais, o seu bolo não vai ficar fofinho. Vamos precisar também de 200 ml de óleo, e eu gosto do girassol, pois assim não deixa gosto residual nenhum na massa. E agora é só bater muito bem esses ingredientes, mais ou menos 3 minutos, na potência máxima do liquidificador. Feito isso, eu vou transferir toda a misturinha que batemos para um outro recipiente. E agora eu vou utilizar 250 gramas de farinha de trigo, já está peneirada também. Se você não puder pesar, dá em torno de 12 colheres de sopa, bem cheinhas. E vou colocar aos poucos essa farinha de trigo na minha misturinha, mexendo com a ajuda do fouet. Aqui eu não vou bater, tá, gente? Eu apenas vou misturar mesmo, até ficar uma massa totalmente homogênea e sem nenhum gruminho de farinha de trigo. E nas últimas quantidades ali da farinha de trigo, eu já coloco uma colher de sopa de fermento químico. E termino de misturar. Massa totalmente homogênea, agora eu vou transferir para uma forma. Se você não tiver as medidas, não tem problema, pode fazer aproximadamente. E eu vou utilizar uma forma retangular, vou deixar a medida dela passando aqui na tela para vocês. E também vou passar desmoldante em toda a forma. Se você não tiver, não tem problema, dá certo sim você untar enfarinhado modo tradicional. Ou então colocar um papel manteiga no fundo. Hoje não tem problema a massa crescer rente à forma, porque eu vou recheá-la dentro da caixa. E também vou cortar essa massa, então não tem problema nenhum a gente trabalhar desse jeito. Vou transferir toda a massa e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Eu gosto de pré-aquecer meu forno por 10 minutos. E aqui, para assar, demorou 40 minutos. É claro que esse tempo vai depender muito de forno para forno. Então, na dúvida, depois de meia hora, abre o seu forno, espeta um palitinho no centro, saindo seco, já está pronto. E também deixei essa massa bem distribuída, para na hora de cortar, ficar bem distribuído também na caixa. Ah, gente, eu também quero fazer uma observação desse bolo de cenoura. Essa receita é da Amanda, lá do canal Confeitando com Amanda, nos bolos caseiros que ela postou. Ficou tão fofinho no vídeo que eu também tinha que testar essa receita, né, gente? E se eu tô aqui indicando para vocês, é que realmente super valeu a pena. Então, eu vou dar os créditos hoje para ela, vou deixar o link dos caseirinhos dela aqui na descrição para vocês. Ela postou vários sabores nesse vídeo.
E aqui vocês viram que o meu bolo já assou, ele ainda estava morninho, porque eu gosto de desenformar bolo morno, gente, solta muito mais fácil. Vou desenformar e deixar esfriando aqui na minha grade. Aquele defeitinho que deu ali não tem problema nenhum, porque a gente vai esconder na montagem. Aqui já dá pra ver que fica um bolo bem fofinho mesmo, né? Como falei, agora eu vou deixar esfriar totalmente a massa. Pra montagem, a gente precisa dela fria. E assim que o meu bolo esfriar, eu já vou cortar essas massas para deixar elas já preparadinhas para minha montagem. E é bem simples, com a própria caixa da montagem, eu vou marcar na minha massa e depois eu venho cortando. E é bem simples, tá, gente? Eu pego a caixa, marco ali mais ou menos, dou uma apertadinha para ela apenas marcar a massa e depois eu venho com a faca de serra. A medida dessa caixa eu vou deixar na descrição para vocês. Essa daqui eu comprei na loja Santo Antônio, mas você encontra agora facilmente em loja de confeitaria e pelo Mercado Livre também. Faça as marcas e venham cortando. Gente, você está vendo ali a sobra que tem? Se vocês quiserem fazer uma outra montagem, com essa massa você consegue montar até 3 caixas. Mas eu não utilizei, tá? Nem te conto o que eu fiz ali com essas partes, né? Acho que vocês já sabem, comi com café. Mas deixo duas sugestões, né? Ou você come ou você faz outra montagem. Eu prefiro fazer apenas duas porque eu não vou precisar esfarelar esse bolo. E, gente, olha que massa fofinha. Eu tenho a minha receita de cenoura, mas eu confesso que essa receita ficou mais fofinha ainda do que a minha. A gente que é confeiteira ama testar receitas, né? Agora eu retiro a parte mais açucarada do bolo, que é a casquinha que cria em cima, e vou cortar essa massa ao meio. Vou cortar com a faca mesmo, tá, gente? Ou então, se você quiser usar o nivelador de bolo, dá super certo e é mais fácil ainda. Já retirei a parte açucarada das duas partes e agora para cortar, primeiro eu vou marcando, depois de marcar tudo, eu venho afundando a minha faca até eu cortar toda a massa. Assim é bem mais fácil. E eu vou reservar essa massa para nossa montagem, lembrando que eu cortei a massa quando ela estava totalmente fria. E olha, gente, eu precisava mostrar isso para vocês. Que massa fofinha! Aqui eu vou conseguir mostrar melhor, porque no final eu vou mostrar como que fica dentro, mas vai estar com recheio. E agora vamos para o recheio, será um trufado de chocolate blend, mas é claro que eu vou dar a dica para vocês, se vocês quiserem reduzir o custo dessa receita, aumentando a quantidade do recheio. Então, aqui eu tenho 600 gramas de chocolate nobre, como falei, no sabor blend. E eu fiz o derretimento desse chocolate no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexia. Não superaqueci o meu chocolate, porque se superaquece quando você colocar o creme de leite, as gorduras podem se separar. Então, faça o derretimento com cuidado também, mesmo que seja para recheio. Uma dica também, sempre utilizo essas panelinhas de plástico, que é ideal para o chocolate e também para utilizar no micro-ondas. Com o meu chocolate totalmente derretido, aí eu venho com 2 caixinhas de creme de leite, totalizando 400 gramas. E esse creme de leite, ele precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido, para nesse processo a gente conseguir incorporar bem. E também para ficar melhor de misturar também. Se o seu creme de leite estiver gelado, assim que você colocar o chocolate já vai começar a cristalizar, então vai ser mais difícil. Aqui eu dei uma leve misturada e para eu ter agora uma ganache mais aveludada, cremosa, com mais brilho, eu vou passar o meu mix. Se você não tiver ele, não tem problema, é só você misturar bem aqui no muque mesmo. Aqui não tem necessidade de batimento, tá, gente? Eu vou passar ali cerca de 2 minutinhos no máximo. Aqui é só para eu conseguir envolver bem os ingredientes. E essa dica de passar o mix na ganache, você pode utilizar em todos os sabores mesmo. E olha que ganache linda que fica. Quando a gente começa a passar o mix, a gente já vai percebendo a mudança de brilho.
E como esse recheio está morninho por conta do chocolate, eu preciso utilizar ele totalmente frio, eu vou deixar descansar mais ou menos uns 20 minutos ou até esfriar por total. Deixei em temperatura ambiente mesmo. E agora eu vou preparar uma ganache para ponto de bico, será para decoração. Aqui eu tenho 250 gramas do mesmo chocolate do recheio já derretido, da mesma forma, tá, gente? Cuidado no derretimento. Nesse chocolate, eu coloquei 150 gramas de creme de leite, também em temperatura ambiente. E da mesma forma, dou uma leve misturada e depois eu venho com o mix. Gente, essa ganache, vocês vão perceber a diferença de passar o mix. Ali, a minha ganache tá cheia de pedacinhos. Então, agora eu vou colocar uma colher de sopa de margarina sem sal. Essa margarina também é para dar brilho e maciez na ganache. Estou utilizando sem sal porque eu tenho. Se você não tiver e quiser colocar com, não tem problema, porque é pouquíssima quantidade. Colocando a margarina, eu venho com o mix. A mesma coisa, tá, gente? Nada de batimento, apenas misturar mesmo. Essa ganache será para decoração, como eu falei para vocês. Por isso que a quantidade de creme de leite é diferente. E se você quiser também preparar a sua receita sem ela, não tem problema nenhum. Você até vai conseguir reduzir o custo da receita. Aí você pode utilizar várias outras coisas para decoração. Olha o brilho que já fica nessa ganache. Agora eu vou colocar um plástico em contato para evitar película e perca de recheio e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Se o seu ambiente estiver muito quente, quando você for utilizar, deixe uns 20 minutos na geladeira. E agora eu vou preparar outra ganache, essa sobremesa será bem chocolatuda. Essa vai ser uma ganache mais molinha, que será para utilizar junto com o recheio. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate, o mesmo, e eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, totalizando 200 gramas. Já vou levar para o micro-ondas assim. Já fiz o derretimento dessa com o creme de leite e ela vai ficar nessa textura. Essa eu não vou passar o mix. Apenas misturar mesmo e vou reservar. Essa ganache aqui também é opcional, é só para deixar a nossa sobremesa com mais texturas de chocolate. E para continuar o recheio principal dessa sobremesa, aqui eu tenho 120 ml de chantilly. Ele precisa estar bem geladinho para o batimento e vou bater ele até ficar bem firme. E lembrando que essas quantidades são para 2 caixas, então se você for fazer apenas uma, é tudo pela metade. Meu chantilly já chegou no ponto que eu preciso, que é nessa textura, tá, gente? Bem firme mesmo, se fosse para decorar um bolo não daria certo. Bem firme dessa forma para depois não sorar no nosso recheio. E nosso recheio já totalmente frio. Gente, olha a cor linda que fica nessa ganache. Agora é só colocar o chantilly aos poucos para a gente trazer mais leveza para esse recheio. E aqui, gente, não é uma mousse, porque eu tô colocando pouquíssimo chantilly. Então, ele vai continuar sendo um recheio trufado. Lembrando que para ser um recheio trufado, a minha base tem que ser de chocolate. Até nas trufas, tá, gente? Eu vejo muita gente vendendo trufas que, na verdade, é bombom recheado. Para você ter uma trufa, a base precisa ser de um recheio trufado. Então, aqui, se eu quiser uma mousse, é só eu aumentar a quantidade desse chantilly. Porque para ser mousse, a gente sempre tem que colocar ar no preparo. Então, se você quiser a mousse, aumente o seu chantilly, assim você também terá mais rendimento. Só que esse meu trufado, gente, faz um sucesso. Tudo que eu coloco esse recheio, ele sempre é o primeiro mais vendido. O pessoal aqui gosta muito. Coloquei o meu chantilly aos poucos e olha, gente, que recheio lindo. Ele está nessa textura porque, como todo recheio de chocolate, precisa de tempo de descanso para firmar. E como eu vou fazer 2 caixas, eu já estava separando o recheio pela metade para eu colocar certinho. Porque, gente, eu sou dessas, às vezes eu coloco muito no começo e depois não sobra nem pro final. Então, eu já prefiro separar certinho e depois fazer tudo na balança. Eu separei aqui 550 gramas de recheio para cada caixa.
E agora vamos começar a montagem. Vou colocar a minha caixa Tará para descontar o peso dela. Vou começar essa montagem pelo recheio, mas, gente, já deixo aqui a dica para vocês. Caso você queira cortar esse bolo, realmente tirar fatias daqui, é melhor começar pela massa, porque daí tem mais estrutura pra gente pegar no fundo. Aqui também dá para pegar as fatias, mas não sai certinho, né? Sempre fica recheio no fundo. Então, vou começar colocando 200 gramas de recheio. Depois, eu vou deixar ele bem distribuído. E aqui, eu me preocupo em deixar certinho mesmo, sem sujar a minha lateral. Porque tudo que eu fizer aqui vai estar no visual da caixa, né? A gente não vai fazer nada depois para tampar. E agora, eu venho com 45 gramas de ganache, justamente para eu intercalar aqui na massa. Porque aqui eu vou trazer para o cliente várias sensações de recheio de chocolate. E também, essa ganache, ela será mais úmida. E agora, eu venho com a minha massa e eu também vou deixar umidade dela na massa. Porque eu não vou umedecer essa massa de cenoura, tá, gente? Como ela vai uma boa quantidade de óleo, ela já é bem úmida por si só, porque a gordura traz isso nas massas, né? Só que, como eu falei, é tudo opcional, tá, gente? Quer retirar a ganache do meio? Dá certo? Sim. Quer retirar a ganache de ponto de bico? Também dá certo. Aqui, eu tenho que trazer o melhor para vocês, né? Mas, cada um sabe do seu público. Sabe o público que valoriza, o qual não valoriza, só sabe reclamar. Então, você sabe o que trazer para o seu público, né? Mas tomem cuidado, hein, gente, de cliente que gosta de reclamar, porque tem cliente que ele quer o melhor, mas ele não quer pagar pelaquilo. Eu sou assim, quero o melhor, pague. Não quer pagar, não leva também, porque se a gente amolece, a gente fica com fama, dá uma choradinha que você consegue. Seja firme sempre, hein, gente, porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar o seu trabalho. Ali vocês viram que eu já coloquei a camada de bolo. Agora, eu já estou na segunda camada de recheio. Vou fazer da mesma forma, deixar ele bem distribuído. Também coloquei 200 gramas nessa camada. E agora, eu venho com 45 gramas de ganache. Gente, é bem pouquinho mesmo. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Coloquei pouco assim, para eu conseguir distribuir para as duas caixas essa quantidade. E só lembrando, tá, gente? Todas as camadas que eu colocar a ganache será essa quantidade, até para finalização. E agora, eu venho com a segunda e última camada de bolo. Deixo ela bem certinha ali na minha caixa. E venho com o restante do recheio, que dá 150 gramas aqui. Esse último vai ficar uma camadinha bem fininha mesmo. E vou finalizar com mais uma camada fininha de ganache. Também será a mesma quantidade, 45 gramas, sempre deixando bem distribuída. Ah, gente, essa ganache aqui também precisa estar fria para montagem. E para finalizar e fazer uma decoração bem legal, eu vim com a ganache de ponto de bico, por isso que a gente fez tudo isso de ganache, né? Coloquei ele na manga de confeitar com um bico pitanga aberto. Vou deixar a numeração desse bico na descrição também para vocês. E só vim fazendo um torcidinho para dentro, outro para fora, que já fica bem lindo, não precisa de muito. Depois, vou fazer umas rosetinhas na lateral, nas duas laterais ali, tá, gente? E o outro, eu deixei sem essa ganache mais molinha na parte de cima, pra vocês verem como que fica, caso você opte não trabalhar com ela. Fica legal também, viu, gente? Aí, a finalização é direto no recheio. E aqui, se você não quiser trabalhar com a ganache de ponto de bico, você pode colocar granulados, confeitos de Páscoa, que é esse que eu vou utilizar agora. A gente encontra eles facilmente em loja de confeitaria e é bem baratinho. Vou colocar confeitos de Páscoa no outro também e granulado na lateral. Enquanto eu finalizo essa decoração, eu já vou compartilhar com vocês a minha precificação. Vou deixar passando aqui na tela todas as informações.
Essa receita me custou só dos ingredientes, R$ 45,57. Tá tudo aí na tela para vocês, tá, gente? Os custos invisíveis, dá uma pausa aí que vocês vão conseguir ver tudo. A embalagem também tá tudo aí. E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de cada uma por R$ 92,02. R$ 92, né, gente? A validade eu dou até de 7 dias, mas precisa ser sempre mantido em refrigeração, pois eu utilizei chantilly aqui no recheio. Mas é claro, quanto mais fresquinho entregar para o cliente é melhor, porque é 7 dias. Se eu faço 5 dias antes, o meu cliente só vai ter 2 dias de validade. Então, eu posso fazer o que se eu tiver uma boa produção? Fazer etapas. Eu posso congelar a massa, eu posso congelar o recheio e na hora de entregar, eu faço a montagem para o meu cliente para eu entregar fresquinho para a validade dele também ser ótima. E essa decoração, vocês viram que eu fiz diferente, né? Eu coloquei rosetas apenas em uma lateral e do outro lado eu coloquei confeitos de Páscoa. E aí, pessoal, gostaram da sugestão de hoje? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim. Eu não vou conseguir trazer mais sobremesas de Páscoa, porque a Páscoa já está aí, né? E como eu falei, é uma ótima sugestão para o Faça e Venda. Você pode oferecer para o seu cliente também para presentear, ou então você mesmo faça para presentear. Vocês viram que não é difícil, né? Ou então, para o almoço de domingo de Páscoa, a sobremesa também já está garantida. E para finalizar, dar um charme a mais, eu coloquei a minha fita, que tem a minha logo, utilizei na cor marrom. E se você está precisando de fitas e etiquetas, aqui no canal tem cupom de desconto, então bora aproveitar que é por tempo limitado. O link vai estar aqui na descrição. E essa sobremesa ficou pesando 1,2 kg, já descontando a caixa e considerando as medidas formais, né, gente? Ela serve, em média, 12 fatias. No nosso caso aqui, então, 12 porções. E lembre sempre, hein, gente? Porções, fatias e nunca pessoas, porque dependendo da pessoa, come todinha a sobremesa, né? E gente, como é o recheio de chocolate, para vender, deixe sempre na geladeira descansando um pouco esse recheio. Como é uma sobremesa na caixa, no mínimo aí umas 3 horas na geladeira você já pode fazer a venda. E olha, gente, ela tampadinha como que fica linda. E agora eu vou tirar um pedacinho aqui para vocês, né? Olha que lindeza que fica. E reparem também na cremosidade, tanto na ganache de ponto de bico e no recheio. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. E se gostou, não esquece do meu comentário, hein? E compartilhe para mais pessoas para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você reproduzir qualquer receitinha aqui do canal, posta lá no meu grupo do Facebook ou me marca no Instagram. Eu amo receber o retorno de vocês. E até o próximo vídeo.